Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Meu desejo de muita paz. Continuando o estudo do livro Missionários da Luz, nós vamos iniciar hoje o capítulo número 5, Influenciação. Neste capítulo, Alexandre e André Luiz, eles saem do centro espírita, termina ali os trabalhos no centro espírita, e o Alexandre convida o André Luiz a observar a saída dos médiuns, ali o comportamento deles na rua, qual é o ambiente da rua. Eles vão fazer essa análise, essa comparação entre o ambiente que estava tendo dentro do centro espírita e o ambiente fora. Eles, como espíritos, eles conseguem ver claramente a diferença. Vamos então à leitura. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava, acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi, uma vez mais, a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior, na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é envelhecido repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias, nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados, que me pareceram em desequilíbrio profundo, e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Que? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas, como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo
de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas, agora, sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo. Grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando. O Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores. Desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar! Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoções e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa e, mensalmente, vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos tormentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica
à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia, operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumpre a promessa de cooperação com o Cristo, em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na própria convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Então, alguns comentários até aqui, porque a gente percebe que das diferenças que eles observam, né, da saída dos irmãos ali da reunião da casa espírita para a rua, a diferença de vibrações que existe entre a vibração fora do ambiente da casa espírita, que é um ambiente, como nós sempre ouvimos, né, falarem que o ambiente sempre das sessões, dos estudos ali dentro da casa espírita, é um ambiente preparado pelos espíritos orientadores, pelos espíritos ali que dirigem os trabalhos da casa, que coordenam os trabalhos da casa, pelos protetores que existem em torno da casa, né, protegendo ali o ambiente. Então aqui, por essas descrições, nós podemos ver exatamente isso na prática. Eles ali descrevendo, o Alexandre e o André Luiz descrevendo as diferenças que existem dentro do ambiente, dentro de uma casa espírita e o ambiente da rua. Descrevem também aqui algumas situações que algumas entidades que não podem entrar ainda nos trabalhos da casa, né? Ficam aguardando a saída dos médiuns ali, ficam aguardando que eles saiam para retomarem ali a companhia deles, né? As influências, coisas que a gente, né, ouve muito se falar nas sessões, nas palestras, só que aqui eles nos dão a prática, isso realmente acontece na prática. E aquelas promessas dos médiuns que saem, todos ali com aquele sentimento agradável, aquela pureza no coração, né? Aquela leveza de sentimentos, prometendo, sentindo ali muito bem o bem-estar dos trabalhos que foram feitos na casa, e ao sair eles comentam isso, mas que o Alexandre pede para o André Luiz não se iludir com aquilo até, né? Porque quando eles retornarem na semana seguinte, retornam com sentimentos ainda diferentes, não conseguiram modificar os seus sentimentos, voltam ainda necessitando da mesma ajuda da semana anterior. Então todo aquele sentimento de leveza ao sair do trabalho espiritual, ele se dilui nos dias seguintes, né? E o médium volta a se sentir da mesma forma que estava antes. Então aquilo se perde, como se não tivesse feito efeito na modificação de cada um, porque essa modificação ela é longa, ela é muito demorada, né? Não é de um dia para o outro, não é num momento. Podemos até nos sentir bem, sentir muito reconfortados ao sair do trabalho, mas não conseguimos manter esse sentimento. É isso que ele quer mostrar, que eles não mantêm esse sentimento e ele vai se perdendo ao longo dos dias, e ao retornar à casa espírita, retornamos
da mesma situação que estávamos anteriormente, necessitados, né, como somos. E assim eles vão descrevendo essa palestra entre André Luiz e Alexandre, vai sendo nesse nível de explicações. Nós vamos ficar por aqui hoje, semana que vem nós continuaremos daqui, refletindo sobre esses ensinamentos tão importantes para nós. Que Jesus abençoe a todos nós, tenhamos todos uma boa semana.